Boa noite a todos. Boa noite. Nosso Mestre Jesus nos abençoe a todos. Podemos sentir nesse momento a presença de toda a espiritualidade amiga. Se faz aqui presente, com certeza. Que possamos entrar em sintonia, em frequência, com todas essas bênçãos e luzes emitidas por toda essa espiritualidade, por tudo que essa espiritualidade nos traz. Mais uma vez agradeço a oportunidade de apresentar o meu servir, né? Que é o meu servir aqui na Terra. E eu espero poder retribuir esse servir em forma de reflexões, para que vocês possam levar essas reflexões para o lado de cada um de vocês. O nosso tema hoje é dentro de arrependimento. Kardec também fala não só do arrependimento, como também ele fala da expiação, da reparação, essas etapas em que nós nos lançamos para reconhecer o erro e os enganos que nós cometemos. Né? E não, eu faço uma pergunta não que possa ser respondida, mas que sirva para ser reflexionada por todos vocês, tipo, quem que nunca cometeu um engano? E assim como Jesus falou, né? Atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Então, nós vamos também conversar sobre essas etapas e vamos ver os possíveis caminhos que nós vamos encontrar no Evangelho para que a gente possa fazer a recuperação desses enganos. Porque a gente não pode ficar no sentimento de culpa, que muitas vezes nós ficamos. Nós fazemos uma acentuada consciência de culpa que fica impregnada ali no nosso inconsciente coletivo. E que muitas vezes vai devido a experiências até anos passadas que nós não lembramos, devido a experiências antepassadas, devido a experiências vividas lá atrás, e que muitas vezes nós ficamos e focamos nessa culpa e ficamos carregando isso e olhando para trás. Então, muitas vezes, inclusive até, principalmente pelos ensinamentos, né, das religiões tradicionais, que ficam falando culpa e pecado, e quantas vezes, e crenças também, né, que nós vamos ter crenças, que eu digo, são crenças que são aquelas que a gente tem como ditas verdades absolutas, porque foram passadas através de séculos, séculos e séculos. Então, a gente traz esse sentimento de culpa dentro da gente. Então, nós precisamos saber, principalmente porque leva a uma situação de não merecimento. Quantas vezes nós temos a sensação de que nós não merecemos muitas coisas? E a vida que está pronta para entregar certas situações, às vezes não está entregando. Porque você está emitindo aquela frequência de que você não merece. Isso é subconsciente, né? No consciente a gente diz que merece, e o subconsciente está emitindo aquilo que a gente não merece. Então, que a gente precisa sair desse sentimento de culpa. E a nossa conversa hoje vai ser sobre isso, para a gente não ficar emitindo certo. E essa é uma grande diferença que o Espiritismo nos traz, quando ele vem explicar que não é culpa de ninguém, e que também não é culpa nossa. Porque as escolhas que fazemos lá atrás são frutos do que a gente entendia naquele momento, do que a gente estava trabalhando naquele momento, do que a gente tinha de conhecimento naquele momento. E está tudo bem. O que a gente não pode é ficar se açoitando com o chicotinho, em vez de aprender com os erros e enganando na vida, a gente vai lá e ficar se chicoteando e sim aprender o que a gente tem que tirar lição daquele erro, para poder olhar para frente. E com isso, com esse sentimento de culpa, com esse sentimento de peso de consciência, né? Que a gente chafuta nesse peso de consciência, isso atrapalha a nossa evolução espiritual, porque a gente perde o agir, o ato de corrigir, o ato de. Porque a gente está preso, a gente está estagnado ali e não evolui. Isso atrapalha muito a nossa evolução espiritual. A espiritualidade fala que isso é devido a dois grandes inimigos que moram dentro de nós, lá fora. Dois irmãozinhos gêmeos que a gente chama de orgulho e egoísmo. E que nos atrapalham muito. Então, não é a culpa que a espiritualidade quer quando fala que a gente tem que se arrepender.
O que ele quer é que a gente saia dessa estagnação, da nossa não evolução, por causa desse tipo de sentimento. Lembra do filho pródigo? Quando ele caiu em si, caindo em si, ele veio. Ele entra em arrependimento. E aí ele diz, eu vou atrás do meu pai e vou dizer, pai, peguei contra si, contra o céu, já não queria ser chamado meu filho. E quando ele procura o pai, ele se arrepende de tudo que ele fez, o pai não deixa ele finalmente na face, não quer nem escutar o que ele tem que falar. E na verdade, Jesus nunca quis saber, de todas as pessoas que ele foi curar, ele nunca quis saber o que aquelas pessoas tinham feito. Ele não perguntava, ele só dizia, vá e não peça mais. Então, a história do filho pródigo serve para nós, né? Cair em si. Porque Deus, com certeza, vai bater aquele palmo esperando graças a Deus. Então, veja que Deus não é consolador, né? Jesus vai começar assim. A palavra de arrependimento, em grego, metanoia, significa mudar de opinião, mudar de pensamento, mentalidade, arrepender-se, recuar de algo, voltar atrás. Então, nós vemos várias passagens bíblicas do Evangelho que falam sobre essa palavra de arrependimento. Eu estou só com umas, são bíblicas, não tem nem como. E uma delas está em Lucas, respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médicos cristãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lá em Mateus, alguém falou que depois de aprender que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, e outra passagem. Então Judas, aquele que traíra, vendo que Jesus foi condenado, devolveu por contigo as 30 moedas de prata aos anciãos. Também arrependeu-se. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Também a situação de Paulo, quando foi de grande perseguidor dos cristãos, ao grande seguidor do Cristo, depois daquele encontro com Jesus na entrada de Damasco. A partir daquele encontro, Paulo também se arrepende. E lá em Gálatas tem, Gálatas, capítulo 1, versículo 23, tem aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Quem primeiro pregou o arrependimento no Novo Testamento foi João Batista. Está registrado quando diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ou seja, João Batista estava preparando o caminho para a mensagem do Cristo que estava concluída. Assim que o Cristo também começou seu ministério, ele também já começou a pregar: arrependam-se, pois o reino do bem de Deus está próximo. São poucos exemplos frente aos inimigos que tem essa palavra no Evangelho de Jesus. Então, é preciso que a gente entenda que uma famosa lei chamada Lei de Causa e Efeito, que era bem muito mais que a lei universal, a lei está totalmente ligada ao comportamento humano, que foi dita por filósofos, por cientistas, por líderes espirituais, sabe, de causa e efeito. E aí eu faço uma pergunta: que tipo de semente você está jogando no vão do seu caminho? Que tipo de semente você está jogando, sabendo que vai haver essa colheita? Uma lei universal. Então, quando os apóstolos, quando Jesus parte, que os apóstolos começam a divulgar, eles começam a ser perseguidos lá no cristianismo primitivo, depois da morte de Judas, e que depois veio a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, e o primeiro apóstolo a ser seguido após a morte de Judas e de Estevão foi enviado maior, irmão de João Evangelista. Também naquele mesmo baixo que outrora
Estevão foi morto, né, pela espada também. E Pedro assistindo tudo aquilo. Ele fica com o coração partido, ele fica com o coração em sofrimento de ver aqueles jovens que ele tinha como filhos, né? Ele não era mais velho. E ele não consegue entender, após 10 anos aquilo do Cristo, tanto sofrimento, tantas lutas, tanto sangue, tanta perseguição, ele ainda conseguiu presenciar tudo aquilo e os despojos de Pedro ou de Tiago ainda sendo apedrejados pela multidão, mesmo depois de morto. Toda aquela perseguição, porque as pessoas estavam lutando, porque eles estavam lutando a história do Cristo. E aí, há 10 anos ele nessa luta, ele vai embora para a casa do caminho, abre a janela, começa a olhar para o céu estrelado e começa a sentir uma enorme missão de Jesus. E chora. E em oração ele fica perguntando, se lembrando das palavras da última ceia, ele fica se perguntando por quê? Por que tanta dor? Por que tanta perseguição? O que será que o mestre me dizia, iria me dizer? O que será que ele iria nos orientar agora? E aí, em prece, naquele momento de muita angústia, o Cristo aparece. E aí ele chora copiosamente. E pergunta, Senhor, por que tanta miséria? Nosso nome é pisado, nosso sangue é vertido, a calúnia nos acompanha. Tanta perseguição. Jesus só está divulgando, né? Quantas vezes nós mesmos divulgamos o Evangelho, divulgando a espiritualidade, divulgando o Espiritismo, né? Quantas vezes somos chamados de bruxos e bruxas por acreditar que existe algo além dessa matéria. E o mestre vai e responde algo que serve para todos nós. Esqueceste, Pedro, quem quiser seguir-me, tome a sua cruz. E Pedro diz, não, mestre, eu não esqueço a minha cruz. Então, eu lembrando de todas as lutas, mas ele diz, né, nós não nos aprendemos com as nossas cruzes, com as nossas dores, com as nossas angústias. E ele começa a reflexionar e dizer assim, mas o que será de não sei quem que anda nos perseguindo, gastando dinheiro para perseguir a gente? Ele falou, não se preocupe com ele, Pedro, ele viverá. Mas, mestre, fulano de tal, está fazendo isso com a gente, muita perseguição. Não se preocupe, Pedro, ele também viverá. Mas, mestre, Joaquim, está fazendo isso, que será dele, que será que acontecerá com ele? Não se preocupe, Pedro, ele também viverá. Herodes, mestre Herodes, está fazendo isso. Olha o que ele fez com Tiago. E então Jesus, arrebatando aquelas reflexões, ele diz assim, mais uma vez eu te lembro, Pedro, que aqueles que ferem ante a lei também serão feridos, e que aos que praticam o mal baixam para marcar a própria vida mais cedo ou mais tarde. Isso é para que a gente possa. E aí ele fala, né, diante dessas criaturas, Pedro, eu lhe peço que não condenes, que a gente não julgue essas pessoas, que a gente não condene. Elas colherão os frutos do que estão plantando. A gente não precisa fazer nada. A gente não precisa fazer a nossa parte. E aí ele diz, porque eles viverão pela sua própria vida e chegarão a experienciar a dor das sentenças que falaram contra si mesmos, por causa dos mecanismos de justiça do Pai. E Pedro, mais uma vez, muito emocionado, começa a chorar copiosamente e Cristo acabou. Então, essas palavras que ficaram no coração de Pedro, que eu trouxe para a gente reflexionar no dia de hoje, sobre essa lei, né, de
causa e efeito, sobre essa questão do que nos faz, e sobre essa sensação de injustiça que Pedro estava dentro de si, essa sensação que ele tinha dentro dele. E é exatamente sobre isso que Kardec vai nos ensinar a desdobrar, toda essa lei, para que a gente possa compreender que as dores, os sentimentos, os sofrimentos, as angústias, todos os mecanismos são para que a gente possa voltar para o melhor caminho. Então, no livro do Céu e Inferno, no capítulo 7, fala exatamente do próprio penal, da prefeitura, que vai desdobrar realmente nesses 3 pilares. Então, resumidamente, cada criatura, cada vez que a gente se afasta da lei do amor, da lei da vontade, aí vem o sofrimento para que a gente volte para essa vida. Resumindo, que a Bíblia vai definir que a gente precisa se arrepender, espiar e reparar. Então, Pedro, ele tinha dentro de si um ponto de revolta. Por mais que ele tivesse ali naquele momento divulgando sobre o Cristo, por mais que ele tivesse anos e anos, 10 anos já de luta, de divulgação, de conhecimento, ele tinha um ponto de revolta ali pela cena que ele tinha acabado de presenciar, vendo seu amigo morto, né? Quantas vezes nós temos essa sensação de que temos uma revolta dentro de nós, uma sensação de injustiça de Deus, como se Deus fosse justo. E lá no capítulo 2 da Gênesis, ele fala sobre os atributos de Deus. Ele fala exatamente quem somos nós para praticar a justiça de Deus. Quando a gente se sente injustiçado, e aí o Espiritismo vem nos dar essa lição. Uma vez que a gente entende que se faz parte a justiça divina em grau máximo, faz parte do atributo de Deus, todo sofrimento que chega na nossa vida é justo. Porque nós temos um Deus completamente misericordioso, justo e bom. Nada que chega na nossa vida é fruto do acaso. Tudo faz parte dos mecanismos das leis de Deus, das leis da natureza. Portanto, se o sofrimento é justo, existe, né? Há uma justiça nesse sofrimento. Então, a gente vai conseguir enxergar, para que a gente não tenha esse ponto de revolta que Pedro teve, que a gente possa enxergar isso, para que não exista em nós revolta e que não tenha também resistência ao aprendizado que aquela luta quer nos trazer. Do Sermão do Monte tem a passagem, né? Bem-aventurados os aflitos e os pobres em espírito, porque eles são reino dos céus. Pobres em espírito aqui no sentido de humildade, no sentido de resignação, de reconhecer o valor daquelas experiências dolorosas, que por mais difícil que seja, aquilo é um sentimento, uma questão de ensino nas nossas vidas, muito mais de aprendizado. Mas se não há humildade e há orgulho, raiva, revolta, o sofrimento não vai encontrar dentro da gente a ambiência necessária que ele precisa para que ele deixe a lição, para que ele desperte, para que ele siga de alerta, para que ele siga de correção da rota. Às vezes a gente está seguindo a vida por uma direção e o sofrimento vai para que a gente não encontra. O sofrimento vai para que a gente não encontra. E muitas vezes a gente entra em sofrimento, a gente entra em confronto, a gente entra e a gente não está entendendo ali aqueles sinais de Deus para que a gente mude nossa vida, para que a gente mude nossa direção. Esse é o primeiro aspecto que a gente precisa entender, do sentimento de justiça, para que a gente saia dessa sensação de revolta dentro de si. Precisamos também entender essa lei de causa e efeito, né? Cada vez que a gente se afastar dela,
E aí vem a questão 614 lá do Livro dos Espíritos, que fala assim: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, diz assim, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Se afasta da lei de Deus. Então, a espiritualidade ela foi trazendo ao longo de todo o tempo, né? Desde João Batista, desde antes, aquele que é o precursor de Jesus, que fala sobre o batismo e que fala tantas vezes: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Era a pregação primordial de João Batista. Preparando os caminhos para o Senhor que estava vindo. Então, João Batista falava assim: o meu batismo é da água. Mas depois de mim vem aquele que traz o batismo do fogo e do Espírito Santo. Porque o batismo no contexto do cristianismo foi muito associado ao ritual. Mas a palavra batismo significa mergulho. Mergulho para dentro de si. E é isso que a gente faz quando a gente faz o arrependimento. É um mergulho para dentro de si. Para a gente nossa reflexão sobre aquilo que a gente está passando. Batismo da água e do Espírito. Da água para que o Espírito possa voltar ao corpo. Isso é batismo. O Espírito voltar ao corpo para resolver suas questões ali na terra. Então, durante a encarnação do Espírito, quando o Espírito percebe que fez alguma coisa que não é adequada, que está errando ali, ele sofre esse arrependimento, né? O grego metanoia significa mudar o próprio pensamento. E é como se nós sofremos uma expansão de consciência. Porque aquilo, expansão de consciência, porque aquilo que a gente não via, a gente vai saber. Aquilo que a gente não enxergava, aquilo que a gente não escutava. Aquilo que a gente não estava vendo, que a gente estava errando. Quando a gente sofre expansão de consciência, a gente começa a enxergar. A gente consegue entender coisas que antes não entraram. Nem os conhecimentos de uma palestra que a gente escutava, a gente não conseguia entender. E quando a gente sofre expansão de consciência, tudo aquilo cai como ovo. O arrependimento, ele está revelado pela vida futura, suaviza os traços da expiação. Por isso que João, ele associa o batismo ao arrependimento. Fruto do encontro que o Espírito fica, aquele encontro ali dentro de si. Com aquela sensação de que precisa mudar, que precisa intervir, que precisa fazer algo, que aquilo está incomodando dentro dele. Esse é o arrependimento. Ele está ávido por renovação, ávido por esperança, ávido por glorificação. É isso que faz o processo de expansão. E aí João disse: eu trago o batismo do arrependimento da água. Agora vem aquele que está no fogo e no Espírito. Ou seja, o fogo aqui talvez seja aquela representação para o remorso. Quando a gente está com aquele remorso, que representa aquele espírito que está consumindo, aquele fogo que está consumindo por dentro. Quanto mais aquela sensação de remorso, de que está consumindo por dentro, vem aquela sensação de que aquela ideia de fogo eterno. Porque quanto mais demora se arrepender, mais sofrimento a pessoa vai passar. Por isso que tem aquela ideia. Que as religiões falam do fogo eterno, aquele fogo eterno, aquela sensação ruim dentro de si, daquele que não se arrependeu ainda. Então, o arrependimento é o batismo da água, o fogo é o batismo da expiação. É exatamente o que dá essas dores, os remorsos, as angústias, aquela vontade de mandar para fora. E o batismo do Espírito Santo será o quê? Será a reparação, aquela purificação. Quando a gente consegue acessar o divino dentro de nós. Depois da reparação.
Então, a gente vê esses três princípios, que é o arrependimento, que é a expiação, que é lidar com esses remorsos, com essas angústias, com essas lutas, que é as provas que a gente vai passando, e a renovação do Espírito, que é sair de todas essas experiências mais renovado, mais purificado, sem revolta, sem moralizado. Purificado é isso. É sair mais leve, mais feliz, com a aprendizado daquela lei, e não é voltar. Essa é a relação. A outra, uma palestra dele, que eu assisti, ele fala assim, ele estava tentando, numa meditação, reflexionar, e ele pensou assim, se eu já me arrependi e eu vou ensinar, por que eu não preciso reclamar? Ele ficou meditando sobre isso. E nessa meditação, veio a inspiração, né, dessa resposta que eu trouxe para a gente não perfeito, que ele diz assim, que a revelação é quando Deus te troca de lado. Quando se você foi o ofensor, agora você vai passar pelo lado do ofendido. Então, a revelação te troca de lado para que você possa sentir aquilo que você precisa para você sentir. Para que a gente possa valorizar certas condutas. E aí, Joana de Ângela, ela diz assim, Joana de Ângela, ela diz, com a revelação, nós reconfiguramos o nosso sentido psicológico na vida, estabelecendo uma nova pauta de valores. Isso é necessário. Então, o arrependimento é expressar o alcance de uma nova consciência. A expiação é a disposição do espírito de conviver com os seus desequilíbrios, que é a expiação. Os seus desequilíbrios que ele mesmo criou. Ou seja, suas lutas, suas provas, que muitas vezes nós mesmos pedimos. Aquela angústia é tão grande que a gente pede para que a gente possa se criar aqui, para que isso se alivie. E o batismo do Espírito é exatamente essa representação, dessa purificação, desse aprendizado, dessa esperança, desse trocar de lado, para que a gente possa entender o que foi que o outro passou. Mas tudo isso com um mecanismo, que a gente possa ter uma vida mais feliz, mais próspera, mais bela. Esse é o principal mecanismo da lei. É com essa finalidade, não é para falar do sofrimento. Não é a lei que força o espírito, a não ser alguns casos de reencarnações que funcionam, né? Mas não é a lei que força o espírito, não é Deus, não são os espíritos superiores, que força a pessoa a passar por essa experiência. É Ele agora que solicita, que implora, para passar por provações, para que ele possa se livrar daquela angústia, aquele remorso que fica colando. Então, muitas vezes, nós pedimos as nossas provas. E quando chega aqui, a gente fica em conflito com nossas próprias escolhas. Esse incômodo que o Espírito sente que quer para fora, é esse Espírito que pede pelas suas lutas antes de vir para cá. Então, a misericórdia de Deus, a possibilidade de atenuar as consequências, tudo isso a gente pode fazer como? Escolhendo melhores caminhos. Não sei o que eu plantei para eu colher quando eu cheguei aqui, mas eu sei que eu vou plantar a partir de agora, para a minha futura colheita. E aí a gente começa a entender Jesus quando Pedro, na sua carta, ele fala assim: o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. E aí eu dei uma mensagem que eu não poderia deixar de fazer, que o livro Instante da Vida, nós temos ele na biblioteca, capítulo 28, chamado O Poder do Bem. Nós já temos uma ideia. Nós não precisamos pagar o mal com o mal. Nós não precisamos pagar o que a gente deve
dentro do produto. Mas vamos ver um pouquinho desse trecho que eu leio para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender que a lei de causa e efeito, ela existe, mas ela não é rigorosa, ela não é inflexível, ela não é dentro do produto. Então, o mal não precisa ser resgatado do mal, desde que o bem chegue antes. E a gente vai entender aqui essa questão. O poder do bem. Armando Pires efetuava os últimos arranjos do carro para conduzir seu amigo Jorge Bretas à estância de repouso que estava a 40 quilômetros. Dois amigos saíram do carro. Nesse justo momento, o diálogo entre eles em torno da lei de causa e efeito se detinha em curioso ápice. E um deles faz: mas você não acredita mesmo que a justiça possa ser notificada pela misericórdia? Ele falou: não. O outro: acaso não admite que o destino, assim como é reparado a toda hora, é suscetível de ser renovado todos os dias? E ele respondeu: não. Não crê que as ações do amor desfazem as cadeias do ódio? E ele: não. Você não aceita a possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora, não para esse alguém uma parcela de alegria ou de esperança? E ele não, ele falando lá. Não reconhece você que se um irmão em prova, intimado pelas leis do universo, ao sofrimento, para ressarcir as faltas que haja cometido em outras existências, nós igualmente somos levados a conhecer e a dor pelas mesmas leis divinas, de maneira a prestar um auxílio possível em resgate das nossas? Não. Bem inflexível. Não tem você, por certo, o princípio de que o bem dissolve o mal, assim como o requerido extingue a perturbação, não concorda que o ato nobre redunda sempre na justiça em favor de quem o pratica? Não. Por quê? Porque a justiça deve ser justiça, e cada qual de nós pagará pelos seus erros. Céus, mas você não aceita a ideia de que migalhas de amor são capazes de funcionar em lugar à toa ante os sonhos celestes, assim como as pequenas prestações na base da equidade, da inteligência, podem evitar que uma dívida venha a ser cobrada pela força de um tribunal? Não. E aí eles vão passando e levando as coisas. E eles caem no buraco. E aí o amigo pergunta: convém nada, não só para o buraco, colocar uma placa, que alguém pode chegar e passar? E ele: não. Tudo bem, seguido. A obrigação é do outro. Os outros motoristas se citando. Atingidos o local do destino, para eles reconhecer ao hotel, e Armando regressou pelo mesmo caminho. Quando ele regressa, ele cai no buraco, que ele não queria ter colocado a plaquinha embaixo da água. Justamente nesse ponto, a rodovia que está e a porta do carro. Depois do acidente, minha companheira e alguns amigos foi visitado no hospital de emergência, achando do rosto enfaixado sob a preciosa assistência de delegado ortopedista, que engessava a perna esquerda em frangalhos. Pires não falava, mas pensava, e pensava exatamente nos delicados meandros da lei da causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado como o mal, onde o bem chegar. Se o bem chegar antes, a gente não precisa pagar o mal. Por isso que Pedro dizia que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, afirmando aqui que qualquer parcela do bem que a gente possa acrescentar na nossa vida e na vida das pessoas que a gente ama, qualquer parcela do bem, a gente consegue atenuar mais as nossas dívidas, os nossos débitos. Veja que coisa boa que a espiritualidade traz para a gente como uma dica maravilhosa. Qualquer parcela do bem, a gente vai atenuar as coisas que a gente tem que pagar. E é por isso que a gente vê as pessoas passando tanto mal, né? Pagando tanto mal com o mal, que as pessoas não entram em fazer o processo do bem e do bem.
viver uma vida mais com orgulho, com egoísmo, vivendo só para si. Então, a finalidade também é que a gente nunca esqueça que não é sofrimento pelo sofrimento. Não é isso que Deus quer. Ele quer um reajuste do ser. Se ele quer um reajuste do ser, se você vier reajustado com livre e espontânea adesão, você não vai precisar fazer isso. Por isso que Emmanuel vai nos dizer, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavam contra nós próprios e a última vez em causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a livre misericórdia que a execução seja suspensa indefinidamente. Ou seja, se alguém vier ao seu caos, se você estiver praticando bem, diga a esta lei que retorne. Olha que luz que a evidência que ela traz para o nosso Deus. Então, para que a gente possa evoluir fazendo melhores escolhas, praticando mais o bem. Porque a gente precisa se afastar da lei de causa e efeito. A gente precisa se unir a ela. Entender e se unir a ela. Ter discernimento nas nossas escolhas, discernimento do caminho a seguir, ter clareza de missão, clareza de caminho a seguir. Esse é o principal setor. Tem uma outra questão aqui no livro, se consigo abrir aqui, capítulo chamado Merecimento, do livro A Vida que Escreve, que ele fala que Saturnino era uma pessoa que era uma espírita que todo mundo gostava, que ele só fazia o bem. E que chega um momento que Saturnino prende o dedo numa máquina, e o braço dele todo é puxado, mas que no final das contas, todo mundo corre, que no final das contas ele só perde o dedo. E vem todas aquelas piadas, como é uma pessoa tão louca, eu não sei se é. Aí, tá bem, Fabiana, você está puxando, aí o que aconteceu com ele? E o outro fala, não, é espírita, faz bem, olha o que aconteceu com ele. Jesus. E só que não fica triste, rapaz, fica muito triste, porque assim, até ele cai nisso. Não, pai, eu só faço isso. E aí, quando ele vai para a casa espírita, ele recebe exatamente essa mensagem, falando que ele tinha feito isso com outra pessoa, com outra vida, e que era para ele perder o braço inteiro nessa vida. Mas pelo bem que ele fazia, ele só perdeu o dele. E aí ele consegue entender que ele não tem direito de reclamar, porque ele tinha pedido para ele perder o braço inteiro. Inteiro. Ou seja, como o Chico dizia, o bem que a gente faz será mostrado e jogado em toda parte que a gente for. O bem que você faz, Deus será jogado em toda parte. Vamos recordar até uma certa história de André Luiz, que ele traz uma espécie de conto, que ele diz assim: um determinado indivíduo, ele estava muito aflito porque ele ia para um tribunal. Ele comparecia ao tribunal, um julgamento, ele estava muito angustiado. E ele tinha 3 amigos. Um amigo, o primeiro amigo, ele falou assim: eu não vou com você, mas eu vou emprestar as roupas, o terno, para que você vá muito bem assim, pessoal, para esse tribunal. O segundo amigo fala assim: eu vou lhe dar força, coragem, eu vou com você até a porta, mas eu não vou entrar com você no tribunal. O terceiro amigo fala assim: eu vou com você,
E quando chegar lá, eu ainda vou entrar no tribunal e vou lhe defender. E aí, ele explica que o primeiro dos amigos representa o dinheiro, os recursos materiais, que apenas nos modifica externamente, só por fora, só a roupa externa. O segundo representa a nossa família, que está com a gente. Então, assim, mas não até certo momento, porque na nossa passagem a gente vai só. Não é como se fosse até o século XX. Só vai até a vida. Dali por diante, cada um vai para o seu tribunal. E aí, ele fala com tanto vigor, com tanta eloquência, desses amigos aí, desse terceiro amigo. Qual seria, então, esse terceiro amigo que o defendeu lá dentro desse tribunal? Esse amigo é o bem que nós fazemos enquanto nós estamos. É esse o amigo que nós vamos levar quando a gente está aqui. Esse que vai atravessar a porta. E exatamente é esse o mecanismo da lei, exatamente suavizar nossos erros em tantas e tantas vidas, através de quê? De que Deus justo, misericordioso e bom. Nós não precisamos pagar todas as nossas faltas, porque nós temos essa capacidade de pagar uma outra. Não precisa ser orgulho, não precisa ser bem. Vê como junto do Cristo também. Então, que a gente não esqueça que a justiça, sempre há justiça naquilo que a gente passa. Que a gente não esqueça disso. Que a gente não esqueça que não devemos guardar dentro do nosso coração traços de revolta pelas coisas que nos acontecem, porque muitas vezes nós escolhemos isso. Que a lei divina ela não é cega, ela não é insensível, não. Ela não é inflexível pelo aquele amigo do carro. Que a finalidade dessa lei de Deus é retificar os seus filhos, não para o sofrimento, mas retificá-los para a felicidade futura. Essa é a finalidade da lei, a retificação para a felicidade que nós estamos destinados. Nós somos feitos para sermos felizes. Portanto, se por vontade própria, não porque a dor é bater na minha porta, mas se por vontade própria, a gente já puder ir em busca de fazer o bem, a lei da justiça, o objetivo já é alcançado. A lei vai precisar, o sofrimento vai ficar indo te buscar. Então, que Jesus nos abençoe com esse conhecimento dessa noite de hoje. E tem uma frase que ele diz assim, nos palestrantes falam, que eu gosto muito, que diz assim: no dia que o reino divino se instalar no seu coração, de tanta bondade, de tanto amor, para onde você for, será certo.